Olá, pessoal, e bem-vindos ao meu canal. Deus é comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir. Para mais conteúdos assim, a história do rei Davi é uma narrativa complexa e rica que percorre muitos eventos significativos, desde seu início humilde até sua ascensão como um dos maiores líderes da história de Israel. Vou relatar com detalhes a vida de Davi, desde seu início até sua morte. A juventude de Davi. A história de Davi começa em Belém, onde ele nasceu em uma família simples. Ele era o filho mais jovem de Jessé, e sua vida como pastor de ovelhas o preparou para enfrentar desafios maiores no futuro. A unção de Davi por Samuel. Davi entrou em cena quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei de Israel, uma vez que o rei Saul havia desobedecido a Deus. Davi, ainda jovem, foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel, um evento que o marcou como o escolhido de Deus. Davi e Golias. Um dos episódios mais famosos da vida de Davi é seu confronto com o gigante filisteu Golias. Quando o exército de Saul estava paralisado pelo medo, Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias com uma funda e uma pedra. Ele derrubou Golias, vencendo uma batalha aparentemente impossível. A amizade com Jonatã. Davi desenvolveu uma amizade profunda com Jonatã, filho de Saul. Sua amizade era tão forte que eles fizeram um pacto de aliança, e Jonatã ajudou Davi a escapar das tentativas de assassinato de Saul. Perseguição por Saul. Apesar de sua coragem e sucesso, a crescente popularidade de Davi o tornou uma ameaça aos olhos de Saul. O rei ficou com ciúmes e começou a perseguir Davi implacavelmente, forçando-o a viver em constante fuga. Refúgio nas cavernas. Davi e seus seguidores encontraram refúgio nas cavernas das montanhas de Judá. Durante esse período, ele acumulou um grupo de homens leais e se tornou uma figura carismática. Davi poupa a vida de Saul. Houve ocasiões em que Davi poderia ter matado Saul, mas ele se recusou a fazê-lo, optando por respeitar a unção de Saul como rei ungido por Deus. Isso demonstrou sua profunda fé e integridade. O reinado de Davi. Após a morte de Saul, Davi foi ungido como rei de Judá e, posteriormente, como rei de todo Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, justiça, expansão territorial e adoração a Deus. Durante seu reinado, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, tornando-a o centro espiritual de Israel. O pecado com Batseba. O pecado de Davi com Batseba é um episódio significativo em sua vida, registrado na Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. A história começa quando Davi, o rei de Israel, estava em Jerusalém. No início da primavera, quando os reis costumavam sair para a batalha, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Nesse período, ele viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho no terraço de sua casa. Davi, sendo o rei, deveria estar liderando suas tropas na guerra, mas, em vez disso, cedeu à tentação e desejou Batseba. Ele enviou mensageiros para trazê-la ao palácio, onde eles cometeram adultério. Batseba logo informou a Davi que estava grávida, e isso levou a uma situação problemática. Para encobrir seu pecado e evitar a vergonha, Davi tentou trazer Urias, marido de Batseba, de volta do campo de batalha, na esperança de que Urias se deitasse com sua esposa e pensasse que a criança fosse dele. No entanto, Urias, fiel a seu dever, recusou-se a dormir com sua esposa enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando no campo. Diante disso, Davi tomou medidas ainda mais drásticas. Ele instruiu que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba e ela deu à luz um filho, que também foi alvo do descontentamento de Deus por causa dos pecados de Davi. Deus enviou o profeta Natã a Davi para confrontá-lo com seus pecados. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi, indignado com a injustiça da história, declarou que o homem rico merecia ser punido. Natã então apontou para Davi e disse: Você é esse homem.
Davi imediatamente reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Ele compôs o Salmo 51, que é uma expressão poderosa de seu arrependimento e busca pelo perdão de Deus. Neste salmo, Davi clama a Deus por misericórdia, perdão e um coração puro. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado ainda o acompanharam. O filho que nasceu de seu adultério com Batseba morreu, e sua família enfrentou muitos conflitos e tragédias. As consequências dos pecados de Davi. Como consequência de seus pecados, a família de Davi enfrentou muitos problemas. Sua filha Tamar foi estuprada por seu meio-irmão Amnon, e seu filho Absalão se rebelou contra ele, forçando Davi a fugir de Jerusalém. A rebelião de Absalão terminou com a morte do próprio Absalão, causando profunda tristeza a Davi. No entanto, Davi aprendeu lições poderosas sobre a importância do arrependimento sincero, a necessidade de prestar contas por seus pecados e a misericórdia de Deus. A morte de Davi. Davi governou por 40 anos, e seu reinado foi marcado por inúmeros triunfos e desafios. Ele também fez planos para a construção do Templo de Jerusalém, mas Deus o instruiu a deixar essa tarefa para seu filho Salomão. Davi morreu em sua velhice, deixando um legado duradouro como o grande rei de Israel. Ele é lembrado por sua coragem, adoração a Deus e arrependimento sincero por seus pecados. Conclusão. A história do rei Davi é uma narrativa de ascensão, queda, redenção e liderança extraordinária. Sua vida foi uma jornada de fé, coragem e desafios, e suas experiências continuam a inspirar e instruir gerações sobre o poder da devoção a Deus, o arrependimento e a busca pela justiça. Davi, o pastor que se tornou rei, é um exemplo notável de como a fé e a humildade podem moldar a história de uma nação e influenciar a espiritualidade de gerações posteriores. O legado de Davi. O legado de Davi é imenso e tem um impacto duradouro. Ele é lembrado por sua música e poesia, muitos dos salmos na Bíblia são atribuídos a ele, e essas canções refletem sua profunda espiritualidade e relacionamento com Deus. Os salmos expressam uma ampla gama de emoções, desde adoração e gratidão até arrependimento e súplica. Davi também estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, tornando-a o centro religioso do reino. Sua intenção de construir o Templo de Jerusalém, embora tenha sido adiada, foi finalmente realizada por seu filho Salomão. A dinastia de Davi continuou a governar em Judá por muitas gerações, e a promessa de Deus de que o Messias viria da linhagem de Davi se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo. Lições da vida de Davi. A história de Davi ensina inúmeras lições valiosas. 1. Fé e humildade. A jornada de Davi, de pastor a rei, é um testemunho da importância da fé e humildade em servir a Deus. 2. Redenção e arrependimento. Seus erros e seu arrependimento sincero mostram como todos têm a capacidade de se redimir diante de Deus. 3. Justiça e coragem. Davi demonstrou coragem enfrentando Golias e também procurou justiça, mesmo quando poderia ter se vingado de Saul. 4. Adoração e louvor. Sua contribuição à música e poesia espiritual, através dos salmos, destaca a importância da adoração a Deus em todas as circunstâncias. 5. Confiança em Deus. Mesmo diante de desafios, Davi confiou em Deus para orientação e força. A história de Davi é um relato inspirador de uma vida de fé, coragem e imperfeição humana. Seu legado continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da importância de nossa conexão com Deus, de buscar a justiça e de enfrentar nossos erros com arrependimento sincero. Davi, o pastor que se tornou rei, é um exemplo atemporal da transformação que a fé e a devoção a Deus podem trazer à vida de uma pessoa e à história de uma nação. Caros amigos, sinta-se à vontade para compartilhar suas orações aqui. E saiba que estamos aqui para apoiá-lo. Às vezes, nossas lutas e alegrias são particulares, mas quando as compartilhamos, encontramos força na união. Não importa a sua fé, crença ou tradição espiritual, todos são bem-vindos a participar deste espaço de amor e compaixão. Sua participação ativa ajuda a fortalecer o canal. Ajude a espalhar mensagens de amor, esperança e fé. Juntos, podemos fazer a diferença. Muito obrigada.
Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir. Para mais conteúdos assim, beijos, até mais.